Olá, meus amigos leitores! Essa semana eu trouxe para vocês Maquiavel, né, O Príncipe, livro maravilhoso, espetacular. Nele eu deixei um pouco minha opinião de lado e trouxe ali basicamente o texto nu e cru para a gente poder analisar aqui os 27 capítulos aqui, 26, né? Isso, 26. E hoje eu estou trazendo para vocês Jacob Petrie, Poder e Manipulação, aonde esse grande escritor interpretou as leis do Maquiavel e contextualizou para os dias de hoje. Para você que tem grande dificuldade de interpretar, fala assim, olha, esse livro é difícil de ler, eu tenho dificuldade, então eu indico esse daqui. Ele vai trazer 20 leis que ele extraiu dos 26 capítulos que estão incluídos aqui. E como já trouxe um pouco mais de liberdade no que ele vai falar, eu resolvi também trazer um pouco mais de liberdade. Então eu vou concatenar as leis de Maquiavel, tá, puxa, de Maquiavel com o que ele está falando aqui, com esse daqui, que tem tudo a ver. Tudo, e você vai ver como que vai encaixar perfeitamente bem. É muito comum os escritores trazerem assim, ó. Então eu tenho aqui o Hamlet, e aqui eu tenho o Karnal dizendo o que ele aprendeu com Hamlet. Então ele vai citar partes desse livro aqui e vai interpretar da maneira dele. Então é muito comum você ver esse tipo de escritura. Então aqui o Jacob vai colocar uma parte do capítulo que está contido em Maquiavel e vai trazer a interpretação dele, a análise dele, os exemplos dele, beleza? Por isso que fica fácil de ler. Se você acha que é melhor ler esse do que esse, tá tranquilo. Você que manda. Eu leio os dois. Para reter o que é bom, eu gosto de ter a minha opinião direto da fonte. Eu não gosto de fofoquinha de ouvir do terceiro. Sabe aquele cara que conhece Deus pelo pastor que contou para ele? Então, eu prefiro conhecer Deus logo diretamente. Tô chegando lá. O que eu quero dizer é que é muito mais interessante você conhecer o autor diretamente do que você passar numa escala. Só que para você iniciar o estudo de Maquiavel, pode começar pelo Jacob Petrie, beleza? Dadas as introduções, vamos lá, vamos tocar o barco. Esse aqui foi lançado em 2016 pela editora Faro Editorial. A minha edição é de 2016, tem 172 páginas, bem suave, gostosinho de ler, até porque ele resume bastante, até porque o Maquiavel já é pequeno, né? Em 20 capítulos, como eu já falei. Esse texto aqui, ele diz lá no finalzinho que ele fez uma adaptação, ele pegou uma contextualização, uma tradução, e ele trocou algumas palavras. Inclusive, ele deixa uma nota final lá de tradução, onde ele mostra quais foram as palavras que ele trocou, qual foi o contexto que ele encaixou, como que ele fez essa tradução para trazer uma melhor interpretação para você. Como eu já disse na introdução, ele fez isso justamente para facilitar. E eu vou fazer diferente. Aqui eu fui bem direto ao ponto. Aqui eu vou falar sobre o que ele está falando aqui. Lembra que o livro que eu trago para vocês não é o que eu penso, é o que o autor pensa. Então, muitas vezes você vai ver que um livro eu falo A, outro livro eu falo B, mas o cara está se contradizendo. Porque não sou o que eu estou falando. Eu estou trazendo aqui o resumo do livro para você. Às vezes, pontualmente, eu dou uma pincelada aqui, outra ali, para facilitar um pouco o trabalho. Então, vamos embora. Na introdução aqui, ele vai dizer que ele ficou abismado, ele usa um palavrão, uma palavra top que eu não vou usar aqui, como que os políticos e a sociedade usam de subterfúgio de Maquiavel para nos observar, para nos convencer, e justamente contra nós na sociedade. E ele vai falar que isso já vem sendo utilizado, inclusive, em Hamlet, e Shakespeare já usou Maquiavel na obra dele justamente para se inspirar e para trabalhar em cima disso. Ele vai falar também que a leitura de Maquiavel vai mudar a sua percepção de mundo, porque justamente você vai entender que a realidade é moldada através das leis do príncipe até os dias de hoje. E você vai ter alguns pontos de ação depois disso. O primeiro é como que você vai agir ao saber que você é manipulado. Por isso que o nome do livro é Manipulação e Poder. Depois, como que você vai se sentir livre para agir depois disso? Como você vai se sentir e como que você vai agir ao saber dessas informações. Então, se você tem um coração frágil, calma, senta aí e vamos devagarzinho para você entender tudo o que está explicando aqui. Ele deixou uma nota, e eu quero deixar também saudosa nota, de que o que ele está falando aqui, muitas vezes, é vilanesco. Então, você vai olhar com maus olhos, porque foge um pouco da nossa moralidade, da nossa ética. Então, simplesmente entenda que se você não for aplicar na sua vida, e eu recomendo que não aplique algumas coisas que estão aqui, é para que você se esquive do que usam contra você, beleza? Para você interpretar, sabe, opa, estão usando essa estratégia acima de mim, eu não quero usá-la na minha vida, então eu vou esquivar disso. Então, algumas eu vou dar estratégias de como fugir. Capítulo 1, ele vai usar a lei número 15 aqui, o capítulo número 15 de Maquiavel, ele vai falar então que a razão, existe uma razão para o líder ser amado e o líder ser odiado, justamente porque nós julgamos as coisas pelos nossos valores, pelo nosso ponto de vista, nós agimos pelos nossos princípios, então a gente tende a pensar que as outras pessoas são como nós e têm o nosso conhecimento, mas não é justamente por entender que as pessoas têm os seus princípios, os seus valores, que os políticos e as pessoas manipuladoras usam o teu conhecimento e a tua forma
forma de agir para te manipular, sabendo que você tem aquele conhecimento limitado. Isso é bem impressionante. E como fugir disso? Você tem que saber que a realidade ela é nua e crua e você tem que ver o mundo como de fato ele é. E não um mundo de fantasias. Você imaginar que político bonzinho, que as pessoas são honestas, que as pessoas vão fazer o bem pelo bem. Não, não é assim. Você tem que entender que o mundo é um lugar mau, é uma selva onde o mais forte se sobressai e se você for simplesmente um policial bonzinho, você vai ser moído pela sociedade. Eu falei para você que parece meio duro, né? Aqui, o Robert Greene vai trazer esse mesmo pensamento na Lei 36. Então eu vou fazer esse paralelo, tá? Aqui, o que o Jacot está falando, qual que é o capítulo aqui de Maquiavel e aqui qual que é o capítulo. Esse livro ainda não trouxe para vocês. Eu preciso de um equipamento um pouco melhor, porque esse livro é gigantesco e 48 leis para eu explicar, dar exemplo, contextualizar e ainda fazer os 48 shortzinhos, esse equipamento hoje não dá, tá bom? Mas tá chegando. O Pai do Céu é bonzinho, vai trazer muita coisa pra gente. Capítulo 2, ele vai usar a lei 25 capítulo 25 de Maquiavel, falando sobre a sorte, que algumas coisas acontecem sobre a aleatoriedade. Eu tenho muitos livros sobre isso aqui na parte física, mas eu não vou nem citar. Eu vou direto ao ponto na parte das que a gente está estudando aqui hoje. Então ele vai falar que você tem que estar preparado para se adaptar às mudanças, porque 90% das situações fogem do nosso controle. E se muita coisa da nossa sociedade não está dentro do nosso controle, como é que a gente vai agir? A gente vai agir em cima dos 10%, beleza? Você vai agir em cima do que você pode agir. Se algo fugiu do seu controle e você não tem o que fazer, então aquilo já está solucionado. Você não precisa se preocupar, você não precisa se estressar, você não precisa morrer por causa daquilo. Então ele vai trazer aqui, simplesmente, o Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro vai falar exatamente sobre isso, que as adversidades da vida, elas servem para que você possa subjugá-las e superá-las. E você entendendo como que essas adversidades moldam o seu caráter e a sua vida, você simplesmente tem que mudar. O mundo gira muito rápido, o conhecimento hoje, a informação já é muito ligeira. Então você precisa se adaptar e você precisa melhorar. Hoje a informação é muito mais fácil, você consegue ter esse tipo de informação muito fácil, igual eu estou trazendo aqui para você. Mas quantas vezes você já foi manipulado sem saber? Então esse livro vai falar sobre isso, para você se adaptar e para você melhorar, que é o que ele está falando aqui. E justamente sobre esse assunto aí, o Robert Greene vai trazer isso no capítulo 25, sobre você se adaptar e você melhorar o que você tem que fazer para entender que a sociedade mudou. 10% você pode controlar. Então deixa de chorar naquela parte que você não tem controle, esquece isso para lá e tome controle do que você pode. Você pode agora sentar aqui, prestar atenção e aprender que pode mudar a sua vida. Agora você não pode mudar se está chovendo ou não está chovendo e muitas outras coisas na sua realidade, ok? Vamos mudar o que a gente pode. Capítulo 3 é equivalência ao capítulo 21 de Maquiavel. Ele vai falar sobre o prestígio que você tem que ter, que você deve ter, e como você deve lavar a sua honra e sempre ser uma pessoa honrada e de boa fama. Ele vai falar que as pessoas elas têm a necessidade de se sentirem importantes, e a sociedade joga em cima disso. Inclusive as redes sociais fazem com que você seja o seu ego super inflado, super inflamado. Então ele vai falar simplesmente que os políticos, eles jogam com essa sua necessidade. Eu vou fazer uma dualidade aqui dos políticos mais famosos da atualidade, brasileira, obviamente. Nós temos o presidente Luiz Inácio, onde o Lula, ele lutou pelo Fome Zero. Ele tinha uma bandeira, ele tinha simplesmente algo para se prestigiar. Eu luto contra a fome desse país. Enquanto o opositor, o Bolsonaro, ele lutava contra a corrupção. Eu vou tirar os ratos lá da presidência. Então você vê que cada político, ele cita aqui políticos de muitos anos atrás. Ele cita o Lula, porque enfim, é de 2016, e eu trouxe o Bolsonaro para que a gente possa contextualizar mais ainda, igual ele faz. Mas a ideia é você entender que os políticos, eles mexem com a sua necessidade de se sentir importante. Então eles mostram aonde você se sente importante e manipula isso ao bel prazer deles. E como é que você faz? Você evita o slogan e vai direto para a pessoa. Ah, o Lula defende essa bandeira. Não, não quero saber do que ele defende, eu quero saber quem ele é. Foi o que eu falei agora há pouco de você deixar de ouvir a fofoca. Eu não quero ouvir o que dizem do Lula, quero ir lá ver o que ele está dizendo. Ou agora o Trump foi eleito e todo mundo falando que o Trump é isso, ou o Trump é aquilo. O Elon Musk está apoiando, ou o Elon Musk não está apoiando. O Elon Musk sempre foi de esquerda, agora está de direita. Não escute o que dizem, vá lá na fonte e veja o que ele está dizendo. Tire a sua conclusão pelo que ele diz. E aí, no caso, para você evitar cair nessas armadilhas e olhar direto para a pessoa, aqui no capítulo 34 está falando exatamente a mesma coisa, ok? É bem legal ver como os livros se concatenam e se organizam, se misturam. No capítulo 4 daqui, que é a lei 16 daqui, ele vai dizer para que você seja entre o generoso e o suvina, um líder ele tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então ele vai usar a regra da reciprocidade. Essa regra, eu já trouxe um livro um pouco mais avançado. O Kahneman vai mexer com a heurística da reciprocidade, onde ele vai dizer para você mexer com a personalidade do outro,
onde ele tem a necessidade de retribuir aquilo que você faz por ele. Então, por exemplo, é seu aniversário, eu te dou um presente. Quando é meu aniversário, como você se sente? Na obrigatoriedade de me dar um presente. Eu vou na sua casa te visitar e levo um prato, uma sobremesa, um vinho, alguma coisa para degustar enquanto você me chama para um jantar. Você vai se sentir na obrigação de, quando for na minha casa, fazer a mesma coisa. Entendeu? Essa é a lei da reciprocidade. Por isso que eu não trouxe no 48, eu trouxe direto aqui para você entender que esse livro inteiro vai mexer com essa parte psicológica, não é à toa que ele ganha o Nobel dessa parte aí de economia social e psicológica. Ele vai explicar aqui que tudo tem um preço, nada é de graça. Se você está recebendo alguma coisa de graça, e aí o Robert Greene vai falar exatamente o contrário, evite o que é de graça, porque o que é de graça você é o produto, eu já falei isso justamente aqui no Maquiavel, para você entender que tudo tem um preço, nada é de graça. Ah, eu recebo Bolsa Família, é? De graça? Será? Você não é o produto? Será que é uma experiência social? Será que estão subjugando para que você tenha cada vez mais filhos e seja cada vez mais abaixo da classe social? Entenda, nada é de graça. Tudo tem um preço a ser pago. Ah, mas o Facebook é de graça. É? Experimento social na sua vida onde você é o experimento. Capítulo 5, referente ao capítulo 7 daqui, é sobre o líder ser amado e ser temido. Ele vai dizer para você fazer inimigos despertando inveja. Ou melhor, você faz inimigos quando você desperta a inveja no outro. Então ele vai dizer primeiro para você liderar a si mesmo, para você controlar quem você é e para você mostrar menos do que você é para a sociedade, de modo que as pessoas não precisam saber quem você é, qual é o teu sonho, qual é os teus planejamentos. Porque quando as pessoas veem você crescendo e você desenvolvendo, elas querem aquilo que você tem. Então quando elas veem você com um carro importado, pô, fulano ali tá com um carrão melhor do que o meu. Essa inveja gera uma inimizade no teu parceiro. Esse cara era teu amigo e por ter inveja de você, ele começa a querer concorrer com você. E nessa disputa desleal, porque você já está na frente, ele se vê inimigo de você e acaba falando mal de você pelas costas. E aquele grupo social onde ele está difamando e disseminando malícias contra você é um problema. Engraçado que eu não tenho esse livro aqui, mas eu já li o Brendon Burchard, é um livro bem interessante sobre coach, ele ensinando como que ele se tornou coach e justamente como que ele ensina você a ser um coach. Ele estava explicando exatamente isso, que na compra de um veículo, um carro, ele podia comprar um carro importado, ele comprou justamente um carro nacional, lá nos Estados Unidos no caso, porque ele não queria despertar a inveja no outro. E tendo um carro nacional, as pessoas achavam que ele tinha posses abaixo do que ele mostrava, e que na verdade era o oposto, ele era muito mais rico do que ele mostrava ter. Aí fica a lição do Barsi aí na biografia aqui embaixo. Beleza? Para você entender mais ou menos sobre essa lei. Lei 6, e referente ao capítulo 18 aqui, ele vai falar sobre você manter a sua palavra. Essa lei é bem interessante. Ele vai falar para você usar meias verdades, você nunca dizer verdades completas para não mostrar totalmente as suas intenções. E os políticos fazem isso. Eles fazem meias promessas e na hora de cumprir essas promessas, eles não têm mais obrigação de cumprir porque eles já estão lá. No caso, o político faz a promessa para ser eleito. Quando ele é eleito, ele não precisa mais cumprir a promessa porque o objetivo da promessa era a eleição. E ele já ganhou e você ficou de trouxa. Ele vai dizer então aqui para você nunca dizer o que você pensa. Então os políticos nunca dizem totalmente o que pensa, deixando meio no ar ali a interpretação para outra pessoa. Ele usa meias palavras para que a tua imaginação interprete o que você quer. Então aquele efeito Forer, que é exatamente isso, eu vou usar frases que são genéricas para todos. É o mesmo usado ali em astrologia. Eu vou dizer o signo de Áries. Ah, você às vezes está cansada, às vezes você está forte, mas às vezes você acorda repleta de energia e quer derrubar o mundo, mesmo que a outra pessoa te subjugue ou fale mal de você, e você tem ódio dela, mas você entende que no seu coração você tem que ser bom. Todos nós somos assim, não importa o signo que seja. Esse efeito fora é justamente esse encapsulamento das palavras mágicas que você vai usar para atrair o outro. E o político usa isso como meias verdades para que você interprete o restante achando que ele está falando diretamente para você. Será? Será? É interessante demais, né? Então ele vai falar para que você mantenha oculto as suas intenções. É isso que os políticos fazem. Eles usam as palavras mágicas ali do efeito Forer para subjugar o teu interesse e você ficar parceiro dele. Ah, porque aquilo é meu deputado. Quantas pessoas ficaram contra o Lula e a favor do Bolsonaro nas eleições? Agora vê o Pablo Marçal que quebrou a direita no meio e todo mundo... Não, o Bolsonaro agora não é bom mais. Como a sociedade é manipulada pelos políticos. Eles vêm, falam o que quer. Antes era esquerda e direita, agora é direita, meia esquerda e meia direita. Quando chegar a próxima eleição, o que será que vai acontecer, hein? Já consigo até prever. Mas enfim, esse vídeo não é para isso. O capítulo 7 vai ser a lei 19 de Maquiavel aqui. Evite ser odiado. Ele vai falar para você mostrar os seus defeitos, para que você, é claro que não defeitos grandes, nem mostrar demais, mas a ideia é você não despertar inveja. Não mostre ser perfeito demais. Não mostre que você é certinho demais. Aqui o Robert Greene vai falar para você mostrar que as coisas parecem fáceis para você. Não importa o preço que você pagou, você vai dizer, nossa, foi muito fácil para mim.
Mas ainda assim você vai mostrar os seus defeitos, não as dificuldades, entendeu? Mostre os defeitos que você errou aqui, errou ali, né? Às vezes tem um videozinho com um erro aqui, outro ali, encontrei um erro no seu vídeo, muito obrigado por informar. Tá fazendo parte do processo. Então, ele vai dizer que essa inveja que você despertaria no outro por ser perfeito, você cancela mostrando os seus erros. Inclusive ainda faz uma parceria, porque o cara descobrindo o seu erro, você agradecendo, o cara se sente próximo por estar te ajudando. Legal, né? Essas leis são interessantes demais. Então ele vai falar para você ignorar, o livro é esse, você ignorar provocações e fofocas. Deixe que o outro fale o que quer, você vai ficar calado. Uma pessoa chega fofocando de alguém de outra pessoa, você não fala nada, você ignora. Todas as provocações e fofocas você ignora. Não tem nada mais poderoso para você acabar com fofoca e provocação do que indiferença e desprezo. Lei número 46 daqui. Capítulo 8, falando sobre os assessores, aqui é na lei número 22, ministros e gerentes. Nunca faça o que o outro pode fazer melhor do que você. Se você tem alguém no seu time que é melhor do que você em alguma coisa, você não vai fazer. Vai deixar ele fazer por você. Só que na hora de apresentar o projeto, você faz. Sabe quem é mestre nisso? Steve Jobs. Ele não era bom em quase nada. Claro que ele era bom em alguma coisa, com certeza. Mas ele tinha na equipe dele pessoas muito melhores do que ele. Só que ele apresentava, nós da Apple estamos fazendo. Mas você olhava para a Apple, qual era a capa da Apple? A cara da Apple era o Steve Jobs. Você olha para a cara desse sujeito aqui e você fala assim, nossa, que cara extremamente bem sucedido, olha tudo que ele fez. Mas quando você lê a história dele, não foi tudo que ele fez. Ele geralmente entrava em empresas que já estavam em funcionamento, injetava dinheiro e fazia aquilo grande. Mas no final, a cara é dele. É exatamente o que está dizendo aqui na lei número 7. Massa demais. Capítulo 9, equivalente ao 23 do Maquiavel, como lidar com bajuladores e aduladores. Ele vai falar para você evitar estar disponível sempre. Nunca fala assim, meu tempo está livre, pode fazer o que quiser. Seja difícil o acesso para você. Seja sempre assim, a pessoa quer fazer, eu estou disponível tal dia e tal hora. Se tal dia e tal hora a pessoa não foi, não é do interesse dela. Você também não vai se desgarrar. Simplesmente você não vai ficar preocupado, é do interesse do outro. Estou indo aí agora, não, agora não posso, agora eu estou ocupado. Marco com você tal dia e tal hora. Isso é interessante porque quando a gente fala de administração do tempo, eu falei isso na tríade do tempo aqui, em outros vídeos sobre administração do tempo. Nós somos pessoas ocupadas. Na sociedade de hoje todo mundo ocupado. Então, a pessoa chegar de última hora, você vai ter que desmarcar um compromisso para você receber outra pessoa. Então é interessante, você simplesmente não estou disponível agora. E isso você pode fazer de formas elegantes, a gente falou isso nos outros livros recentemente. Bom, enfim, ele vai falar também para você ser imprevisível. A verdade é que simplesmente haja diferente dos outros. As pessoas estão esperando que você chegue pontual, atrase um pouco. As pessoas precisam que você atrase, seja pontual. As pessoas precisam que você seja pontual, chegue antecipadamente. Um exemplo, ele está falando isso também, tudo isso que eu falei nessa lei número 9 e na lei 23 do outro, vai estar compilado na lei 8, 16 e 18, aqui falando um pouco, cada um separado disso. Capítulo 10 é o capítulo número 3 de Maquiavel, ele vai falar para você ter uma visão clara. Você ter o tempo como seu aliado. Tenha paciência. Existem coisas que vão demorar, existem coisas que são processos lentos. E o tempo sendo seu aliado, ele aumenta a possibilidade de você ter sucesso. Quem trabalha com pressa, quem trabalha desesperado, corre o erro de tropeçar, corre a possibilidade de tropeçar, corre o risco de dar errado. E você trabalhando com paciência, com calma, com planejamento, você com certeza vai chegar muito mais longe do que o seu concorrente, que o seu inimigo. E isso está falando na lei 35 aqui. Capítulo número 11, equivalente à lei número 20 de Maquiavel, ele vai falar sobre os seus aliados, os parceiros, os coligados, os familiares, os sócios. Ele vai falar que a necessidade é o que move o mundo. As pessoas todos precisam de alguma coisa. Passou a época daquela vizinha fofoqueira que causava intriga para brigar com você. Hoje, cada um tem sua preocupação com a sua vida, com seus problemas, com sua finança, com sua família. Não tem mais aquela briguinha de novela mexicana que existia na minha época, pelo menos quando eu era criança. Hoje, cada um tem os seus problemas. E, normalmente, as pessoas precisam de ajuda para resolver o problema delas. E aí que entra você no teu financeiro para você ganhar dinheiro com eles, resolvendo o problema deles. Então, ele vai dizer que a necessidade move o mundo. E se você supre a necessidade do mundo, então é justo você cobrar a tua remuneração para isso. Olha que legal, hein? Olha que legal. Então ele vai dizer assim que ninguém é indispensável, todos somos substituíveis. Mas como que você vai fazer? Você vai ser uma pessoa singular. Você não vai ser insubstituível, mas vai ser singular. Você vai ser único, você vai ser irrepetível. É claro que você já é. Mas o que eu quero dizer é que se você for o melhor de todos, como é que eles vão encontrar alguém melhor do que você? Você não é insubstituível, só que ninguém vai encontrar alguém como você. Você vai ser uma pessoa difícil de substituir. Você vai ser desempregável. Ele vai falar essa lei número 11 aqui, e eu quero contar uma historinha para vocês. Quando eu trabalhava de CLT, eu entrei numa empresa onde eram 10 funcionários técnicos, eu trabalhava com rede, com computador, consertava o computador ali.
Ninguém me treinou, ninguém me treinou. Foi muito difícil no começo, ninguém me treinou. Ninguém quis me ensinar nada, porque eles tinham medo, porque a empresa tinha uma política assim, entrava um novato que ganhava pouco e os mais velhos que ganhavam muito saíam. Você ganhava por comissão, pelo tanto de trabalho que você fazia, então à medida que você ia aprendendo, você ia ganhando mais salário. E quando você ganhava muito salário, eles mandavam você embora. Quando eu entrei, ninguém me ensinou. Eu achei que é um absurdo, um absurdo. Eu tive que aprender tudo do zero, foi muito difícil, eu ganhava pouco no começo, justamente porque eu não conseguia render muito, já que eu não sabia o serviço. À medida que eu fui aprendendo, cheguei ali no meio patamar, a empresa começou a girar essa mesma rotina de entrar novos funcionários. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou ensinar os novos funcionários. Fiz todos eles meus aliados, todo mundo que entrou era meu amigo, ensinei todos o trabalho deles e a gente fazia uma pequena competição saudável de quem conseguia fazer mais, uma demanda maior. Olha que interessante, eu nunca fui demitido. Eu era alguém que treinava os novatos sem ser pago para isso. Só que eu acabei chegando no topo da cadeia alimentar, não tinha mais para onde crescer, meu salário era o maior da empresa, porque eu treinava todo mundo, e ninguém quis me substituir. Por quê? Porque eu treinava todos os outros. Quem chegava e falava, bora, teve uma época que a empresa demitiu quase todo mundo e ficou todo mundo estagiário, porque eu treinava todo mundo. Ponto. A empresa estava feliz comigo, a empresa passou a lucrar mais, gastar menos, porque eu treinava todo mundo. E as pessoas que saíam geralmente por coisas melhores, porque era uma empresa grande, uma empresa boa. Enfim, eu saí de lá porque o mundo ficou pequeno e eu queria algo muito maior, queria expandir e fiz um acordo com o meu chefe para poder sair depois de 3 anos e deixei uma equipe bem treinada e um treinador no meu lugar. Isso é bem interessante. É isso que ele está falando aqui na lei número 11, você escolher seus aliados. Eu promovi aquelas pessoas que eu treinava como meus aliados, já que eu não tive aliados quando eu entrei. E aí eu estava com um time forte, uma equipe bem trabalhada e eu fui um ser singular. Não era insubstituível, mas eu era singular. E é isso que eu quero dizer para você, se torne singular. Capítulo número 12 é referente à lei número 4 do Maquiavel. Ele vai dizer que o líder, ele pode simplesmente, ele tem que ter uma velocidade de ação na hora da atuação do que ele tem que fazer. Ele percebe o que tem que fazer, vai lá e faz rápido. E uma adaptação. Ele tem que resolver o problema e tem que resolver de uma forma rápida e inteligente. Todo líder é assim. Quanto mais rápido você resolver e quanto maior for a sua capacidade de adaptação, melhor você vai ser no mercado de trabalho. Então ele vai dizer que hoje existe um excesso de informação no mercado e você precisa filtrar qual essa informação é válida para que você possa obter êxito. Ele vai dizer então que o pessoal do mundo está despreparado. As pessoas nas empresas estão despreparadas. Esse exemplo que eu citei agora, por exemplo, todos estavam despreparados. Se eles tivessem a capacidade de me treinar quando eu entrei, eles não teriam passado por aquele problema, nem eu, nem ninguém. Mas enfim, a sociedade está despreparada. Se eu falei no capítulo anterior que as pessoas têm necessidade, justamente porque o mundo precisa disso, o mundo move pela necessidade dos outros, e as pessoas estão despreparadas, existe uma grande oportunidade no mercado de trabalho. Basta você estar preparado, você estar disponível e você se mover com velocidade e com adaptabilidade, que é o que eu estou dizendo justamente nesse capítulo 12 aqui. O que ele vai falar então é que o líder, ele não deve ser controlador, mas influenciador. Eu falei vários livros aqui para vocês, a diferença entre chefe e líder. Chefe é aquela pessoa que manda, é autoritária, execute agora, e esse cara já rodou, esse cara vai embora. Tanto que quando eu saí dessa empresa que eu citei, a outra que eu entrei no lugar do chefe, porque o chefe era controlador. E a primeira coisa que eu fiz é tornar todo mundo líder. O que é líder? Vamos fazer juntos. Eu citei esse dia sobre o livro da Mensagem na Água, né, do Masaru, onde quando a gente fala vamos, é completo, é fechado. Agora, quando eu falo faça, é oco, é vazio, porque falta a liderança lá dentro. Bem interessante isso. Capítulo número 13, referente ao capítulo número 9 de Maquiavel, vai falar sobre o poder quando o líder sobe no poder por popularidade. Ele vai adquirir o trono pela popularidade. Ele vai dizer, então, para você manter a sua dignidade. Dignidade aqui, o conceito que ele vai trazer, é sobre a consciência do valor próprio. Você tem que entender qual é o teu valor. Dignidade, então, você entender quanto que você vale no mercado de trabalho. Se hoje você está ganhando abaixo do teu salário é porque você ainda não entendeu o quanto que você vale no mercado de trabalho. Lembra que eu falei sobre ser singular? Então você tem que saber quanto que ganha a tua categoria e ser diferenciado na tua categoria para que você ganhe mais. Então você tem que ter dignidade, você tem que ter ousadia. Ousadia é fazer o que ninguém fez, é correr riscos, e quando você sabe o quão bom você está disposto a correr riscos, porque o teu conhecimento minimiza os riscos e as dificuldades, porque você vai confiar no que você faz. E você nunca vai falar direto com o mensageiro, você vai falar direto com o líder. Ah, tem uma entrevista de emprego, posso falar com o dono? Posso falar com o gerente? Posso falar com quem vai ser o meu chefe superior direto? É muito melhor você falar direto com o líder, porque você está dando valor em quem você é. Às vezes você vai ser entrevistado por uma pessoa que ela não tem competência nem para te entrevistar. Isso já aconteceu muitas vezes. E infelizmente, quando você não consegue falar com o líder, fica mais difícil. Agora, se você consegue falar direto com o dono da empresa, facilmente você é contratado. Quando você tem a dignidade, a ousadia e você sabe quem você é. Entenda que isso não é para todo mundo. Essa lei não é para todo mundo. Falar direto com o líder não é para todo mundo, é para aqueles que estão preparados e aqueles que já têm essa parte que eu estou falando de ser singular, tá bom? Aí ele vai falar sobre você ser um líder generoso nessa parte aqui. Então, ele vai citar aqui, eu vou citar na verdade, que essa lei está descrita na lei 28 aqui, beleza?
Capítulo 14, lei número 8 de Maquiavel, o quando você assume o poder pela corrupção, os líderes que assumem o poder por corrupção, você não é corrupto. Ele vai dizer que essas pessoas têm a mente fechada, ou você tem a mente fechada e ele te corrompe porque sua mente é fechada e você é obtuso. Ele vai dizer que nós vivemos por rótulos. Sabe quando você fala assim, ah, fulano, eu sou crente. É, de que igreja? Isso me mata. Ser cristão não é referente à igreja, é referente a valores morais como Cristo andou na Terra, independente do templo, da placa ou quem que tiver com a foto lá. Mas eu estou citando esse exemplo porque se a pessoa fala assim, eu sou da Assembleia. Opa, então o cara anda de calça de terno social, não pode nem ir pra praia. Olha como você tem um rótulo. Ah, sou da Presbiteriana. Ah, então esse cara é à vontade. Ah, não, eu sou da Batista. Ah, então só tem velho lá. Você tá vendo como tem rótulos? Não, não é mais assim não, agora já mudou. São rótulos, são rótulos. Então você quer ver como é diferente? Aí o cara fala que é flamenguista. Vai, isso é brigão. Ah, o cara é corintiano, aí isso é ladrão. Ah, aquele cara é vascaíno, é perdedor. Brincadeira aí, um abraço pros vascaínos. A ideia, então, é que ele está dizendo que os políticos que sobem, as pessoas que sobem na liderança por corrupção, eles simplesmente subjugam as pessoas através dos rótulos. Eles usam esses rótulos e você tem que ter a mente aberta para você entender por trás dos rótulos. Por trás de um flamenguista, existe uma pessoa de paz. Por trás de um corintiano, existe uma pessoa idônea. E por trás do vascaíno existe um grande vencedor. Você é um vencedor, meu amigo, mesmo que o Vasco ande perdendo. As circunstâncias, então, elas podem ser boas ou ruins, depende da sua análise. Tem uma história gigantesca que eu vou contar em poucos segundos, de um cara que criava cavalos e um dia o cavalo foge. Aí o vizinho bicudo chega lá e fala assim, eita, que azar, hein, bicho? Ele, não, azar não, são circunstâncias. O cavalo volta no dia seguinte, traz mais 3 cavalos selvagens. O vizinho, eita, rapaz, que sorte, meu. Sorte não, são circunstâncias. O filho dele, treinando os cavalos selvagens, cai e quebra a perna. E o vizinho bicudo, eita, que azar, hein? Azar não, são circunstâncias. Houve uma guerra ali, o rei chamou os soldados e o filho do fazendeiro não pôde ir porque estava com a perna quebrada. E o vizinho, eita, que sorte. Não, são circunstâncias. Tudo depende do ponto de vista. Então você tem que entender que as circunstâncias não são boas ou ruins. E quando você concatena com as primeiras leis que eu disse que as coisas acontecem aleatoriamente, você tem controle de uma pequena parte na sua vida, então você tem que olhar que essa parte circunstancial não depende de você, deixa pra lá, ignora. Tenha poder naquilo que você pode controlar. Então, se é circunstancial, deixa pra lá. Você não tem controle. Simplesmente não é boa e nem ruim. Aconteceu. Bateram no seu carro. É bom ou ruim? Aconteceu. De repente, há males que vêm pra bem. Tem um colega, inclusive, que bateu no carro da mulher e casou com ela. Ah, essa vida tem muita piada. Capítulo 15, equivalente à lei número 7 de Maquiavel. Ele vai falar sobre o poder, as pessoas que sobem no poder por força, subjugam pela força. Ele vai dizer que as pessoas não querem pagar o preço para ter a habilidade de fazer isso. Eu falei isso no livro do Laí Ribeiro, onde você sabe exatamente o que tem que fazer para ter o shape, você sabe exatamente o que tem que fazer para ser inteligente, você sabe o que tem que fazer para ser bem-sucedido, mas você não faz. Sabe que comer pão engorda, que comer refrigerante faz mal, que tomar excesso de café faz mal, mas você faz. Sabe que tem que acordar cedo para fazer exercício e para academia, mas você não vai. Sabe que tem que assistir todos os vídeos desse canal e continuar lendo vários livros para que você se torne uma pessoa inteligente. Mas você faz, isso aqui você faz. Ah, você faz. Vamos assistir os vídeos do canal para que você se torne uma pessoa mais inteligente. Fazer esses vídeos me torna uma pessoa melhor. Eu faço esses vídeos graças a um livro que eu li do Ryan Santos, onde ele disse que eu deveria ensinar para as pessoas aquilo que eu lia nos livros. E eu não tenho a quem ensinar. Eu comecei a chamar um amigo, uma irmã, um parente, minha filha, minha esposa, as vassouras, e começou a ficar ruim. Criei grupos na internet para conversar sobre livros e as pessoas simplesmente não querem conversar. E o que eu falei? Vou gravar o vídeo na internet e quem quiser ouvir, quem tiver disposto a aprender, vão ser meus novos amigos. Vem cá me dar um abraço, vem cá meu amigo novo. Vamos conversar. Assim que esse canal tiver um conteúdo, um quórum maior, nós vamos fazer umas lives para a gente dialogar sobre esse livro. Esse livro é muito gostoso. Eu queria muito fazer umas lives assim pra gente conversar. Vamos falar da lei número 1. O que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é o exemplo de vida que você tem? Você me contar, eu contar pra você e a gente ficar num bate-papo gostoso. Vai chegar esse ponto, né? A gente começou agora, tá novinho ainda, tá neném. Só tem um ano, quase um ano, né? Quase um ano de vídeo, de canal. Bora! Ele vai dizer então, reiterando que as pessoas são movidas pela necessidade que elas possuem. Então, quando você fala que as pessoas não pagam o preço pelo que elas querem, você pode utilizar justamente essa preguiça que eles têm de não querer pagar o preço para chegar onde vão chegar, como interesse delas, e isso está na lei número 40 aqui. Ele vai dizer o quê? Despreze o que vier de graça. Se ela não quer pagar o preço para obter o que ela deveria obter, então ela deveria desprezar o que é de graça, porque além de não pagar o preço, ainda aceita o que é de graça. Então, além de não chegar onde deveria chegar, de não ser quem deveria ser, ela ainda é subjugada por quem chegou e por quem é, porque a manipula através do poder. Olha como é que é interessante. E você sentado no sofá comendo rosquinha. Tá vendo como é interessante? Se você tivesse tomado a postura,
sendo a pessoa que você deveria ser, tomado o cargo que você deveria tomar, você estaria ensinando as pessoas ou subjugando o próximo se eu tivesse o coração mau. Mas na verdade você está sendo controlado e subjugado porque você não sabe qual era o lugar onde você deveria estar se você tivesse tomado a atitude correta. Nossa, é pesado, né? E, inclusive, se você quiser fazer uma analogia, o casal, quando separa, a primeira coisa que ambos fazem é mudar de vida, é ficar bonito, entrar no shape, emagrecer, entrar na academia, porque eles agora estão na pista para negócio, né? Eles estão disponíveis para poder simplesmente conquistar uma outra pessoa. E por que não fez isso dentro do casamento? Por que dentro do casamento não mostrou uma boa aparência, uma boa inteligência, uma boa performance, uma boa educação, chamou a pessoa para namorar, para sair? Se você vai namorar uma pessoa nova, você vai chamar para sair, você vai ir para o restaurante, você vai para o lanchonete, você vai para o cinema. E por que você fez isso com o teu cônjuge? Tá vendo como as coisas são? Não quer pagar o preço para chegar onde deveria chegar. E esse é o grande mal que eu vejo hoje nas pessoas, essa preguiça. Bom, lei 16, equivalente à lei número 13 de Maquiavel, vai falar sobre vulnerabilidade. E aí a gente tem um livro completo da doutora Brené Brown, os 2 livros dela, que eu já trouxe, dos 5 que eu já li, eu trouxe 2, falando sobre isso, sobre como você se sente vulnerável na sociedade e a questão de pertencimento. Mas a ideia aqui é entender que tudo muda e toda mudança ela é lenta. E essa parte de lenta mudança, ela depende mais da pessoa que vai ser mudada. Se você quiser se tornar uma pessoa melhor, obtenha mestres. Mestres é aonde você vai obter o teu conhecimento. Quem que vai te ensinar? E não é aquela questão de você bater boca, eu discordo disso daí. É você refletir, analisar o que é bom, o que é ruim. Quantas vezes na minha vida eu aprendi coisas que eu não concordava, e quando eu amadureci eu falei, cara, como eu estava errado, como eu era idiota. Ou outras coisas que eu concordei e falei assim, nossa, isso está certo. E eu quebrei a cara porque estava errado. Eu estava sendo manipulado. E você, para ter as suas opiniões, você simplesmente vai ter que viver as experiências. Essas mudanças são lentas. Se você tiver um mestre, fica mais fácil. Vamos supor, aqui tem quase 700 livros, ou no canal tem 150 livros. Você vai falar assim, qual o livro que eu deveria ler sobre política? Eu, sendo mentor de livros, eu falaria, lê esse. Entendeu como é mais fácil? Imagina você ter que ler os 700 aqui, ou assistir os 150 vídeos, para que você pudesse descobrir qual era o vídeo ideal para você. Para isso que serve o mestre. O mestre ele já foi além, o mestre ele já errou, o mestre já fez curva, e ele sabia exatamente o que ele precisa se ele fosse fazer de novo. Se você perguntar para qualquer milionário, bilionário, o que ele faria do zero, cada um tem uma ideia diferente de como começou, porque os tempos são outros, os tempos são diferentes. Ele vai falar então para que você, dentro dos seus interesses, eles só são importantes para você. O seu interesse e aquilo que você quer alcançar não interessa para mais ninguém. Isso é importante para você e esse é o seu interesse, guarde para você. Simplesmente porque todo mundo quer algo em troca. Para que você alcance os seus objetivos, que só depende de você, não precisa dividir para o outro, porque o outro não quer alcançar o teu objetivo. O outro quer algo em troca para que ele te ajude a alcançar o seu objetivo. Você quer ver como é que é? Abre empresa, você precisa de funcionário. Vê se ele vai trabalhar de graça. Ele quer algo em troca. Lei número 13 aqui do Robert Greene. Lei 17, capítulo 14 de Maquiavel, ele vai falar para você ter uma visão clara, e essa visão clara é justamente para você saber aquilo que você quer e você ter um senso de urgência. Calma. Elon Musk, o senso de urgência dele é muito doido. Sabe quando você está em cima da prova e você precisa virar à noite acordar para você fazer isso, um trabalho ou estudar para o dia seguinte? Pois é, ele só trabalha dessa forma. O senso de urgência dele é atrasado, não é nem adiantado. Tudo dele é de última hora, é muito legal. Eu trouxe esse livro para vocês aqui. Faço questão que vocês assistam a biografia dele, é um livro muito gostoso, é uma história bem completa para você entender um pouco. Ao invés de você ouvir o que falam sobre ele, você vai... Bom, eu vou falar dele. Mas eu vou falar direto da biografia, tá bom? Vou falar sobre o livro, para que você possa conhecer um pouco mais desse autor. Ele bota o senso de urgência extrapolado, então ele vai falar justamente você ter um senso de urgência. O que você precisa fazer? Bote prazos, bote metas e tenha urgência para fazer logo. Eu tenho que ler 3 livros por semana, editar, roteirizar, gravar, editar o vídeo, subir. Então eu tenho prazo, eu tenho um senso de urgência. Se no dia que eu tenho que fazer não deu, no dia seguinte eu estou atrasado, então cancela a agenda e vamos lá fazer para que tudo saia certo. Esse senso de urgência faz com que você produza. Isso é a palavra na nossa sociedade hoje, produzir. O que você produziu nesse ano? Nós estamos chegando no final de 2024, o que você produziu esse ano? Se você não tem o senso de urgência, você acaba não fazendo nada. Tem que botar prazo nos seus objetivos, beleza? Lei número 18, até equivalente à lei número 6 de Maquiavel, ele vai falar para você não se isolar. Nunca esteja fechado fora da sociedade. Nós funcionamos em sociedade, você tem que mostrar lá a cara a tapa, principalmente no momento de crise, no momento de crítica, no momento onde você está sendo acusado e atacado. Esteja disponível, esteja aparente. Ah, mas estão me jogando pedra, dê a tapa. É nesse momento que você mostra como você é forte e como você é capaz de se defender. É no momento onde você está sendo atacado. Defenda a sua reputação com unhas e dentes, faça o que for preciso para que a sua reputação esteja em ordem e em dia. E ele vai falar isso na lei número 5 e na lei número 18 aqui desse livro. Lei 19,
equivalente ao número 14 de Maquiavel, ele vai falar que o líder pode perder o seu cargo, pode perder o seu posto, e normalmente é por erro dele, por falha dele. Então ele vai dizer simplesmente para que o líder se mantenha lá, ele tem que ter na cabeça que ele entende do futuro. O líder chegou lá porque ele tem um pensamento à frente dos outros. E quando ele pensa no futuro, ele sabe as ferramentas que ele tem agora para ele alcançar aquilo. E se ele vai chegar lá e ele precisa de alguma ferramenta que ele não tem, ele se prepara previamente. E isso está na lei número 29 aqui do Robert Greene. Entenda que as pessoas de sucesso, elas se preparam onde elas querem chegar. Não tem como você chegar num lugar onde você não sabe que está indo. Então você se preparando onde você quer chegar, você sabe que recurso que você precisa. Vamos supor que você precisa atravessar o Atlântico. Você vai a nado? Se você entende e compreende o que é o Atlântico, é um pouco inviável, eu achei que até impossível, mas sei lá, você pode tentar. Depois você me conta se você conseguiu. A ideia então é que você vá de avião, porque você sabe qual o recurso necessário para que você ultrapasse aquela adversidade, aquela dificuldade para chegar no seu objetivo. Capítulo número 20 e equivalente ao número 10 aqui do Maquiavel. Ele vai dizer da força do líder, como identificar a força do líder. Eu gostei que ele deixou isso por último e o Maquiavel botou na lei número 10, justamente porque a força do líder é igual à sua coragem, à sua ousadia. Se o líder não tem coragem, não tem ousadia, ele não sabe quem ele é e ele não sabe do que ele é capaz. Porque quando você é capaz, você vai. As pessoas têm medo de barata, mas se você souber que se você pisar na barata ela morre, você nunca mais tem medo dela. Você é muito maior do que ela, sabia? Você pode só pisar e ela morre, só isso. É fácil. A barata não vai transmitir doença, você pisa e ela morreu, acabou. Brincadeira. Mas a analogia é interessante para você entender que quando você sabe quem você é, que você é grande e poderoso em detrimento de um problema tão pequeno, você consegue subjugar. A coragem e a ousadia é o que faz a força do líder. O líder saber o que ele quer, saber os riscos que ele pode correr, ele vai saber justamente onde ele vai chegar. Essa confiança, ela vem de você entender que você é bom. Quando você é essa pessoa singular, que eu citei ali no capítulo 11, você vai entender, por exemplo, como o Elon Musk, ele corre 1 milhão de risco. Ele tinha 3 disparos de foguete disponíveis para conseguir chegar na atmosfera. Ele queimou os 3, e agora? Agora ele saiu pegando dinheiro emprestado com todo mundo da torta de dinheiro para ele lançar o quarto. Aí ele vai dizer a frase célebre, no quarta vez dá certo. E deu! Aí o foguetão aí. E deu, justamente porque ele confia no que ele é capaz de fazer. Você confia no que você é capaz de fazer? Você corre o risco? Você está disposto a correr o risco? Amigo, pode dar errado, não tem problema. Volta, etapa 0 e faz de novo. O que não dá é para ficar no ostracismo, ficar aí no sofá sem nada para fazer. O mundo é uma selva e os mais fortes sobrevivem, os mais fortes vencem. Se você não vence, você é vencido. Ok? Muito obrigado por mais essa leitura. 20 leis aqui, bem gostosa, bem distraída, bem descontraída. Distraída não, né? Assista esse vídeo de novo. Anote as leis que mais chamaram a sua atenção. Veja o que você pode aplicar na sua vida. O lema do canal é reter o que é bom, é o ensinamento de Paulo. Tem coisas aqui que eu sei que você não vai adaptar na sua vida, mas tem coisas que podem mudar a pessoa que você é, como ele disse na introdução. Como que você vai viver no mundo sabendo que as pessoas são manipuladas? Como que você vai agir a partir de hoje sabendo que você é manipulado pela política, pela mídia, pela sociedade, pela farmácia, pela educação, pela internet? Entenda que o mundo mudou e você precisa se adaptar perante ele. Mesmo que entre dentro dos 90% de coisas que você não pode mudar, mas pelo menos você vai estar consciente do que está acontecendo. E isso muda tudo. Porque quando você está consciente do que está acontecendo na sua vida, você tem mais poder para tomar essas decisões. E com essas decisões se tornar essa pessoa singular que eu citei aqui, para que você possa realizar os seus sonhos, os seus objetivos e alcançar altos patamares da sua vida. Ok? Muito obrigado por essa leitura. Espero você no próximo vídeo e até mais.